Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Mais uma quarta-feira que a gente está aqui no nosso canal do YouTube reunidos para continuar as nossas aulas da nossa escola bíblica. Nossa escola bíblica que nesse ano tem sido online, né? A gente chama de EBO. Que eu e você possamos nos alegrar nesses momentos em que nós temos a oportunidade de aprender a respeito da palavra do Senhor e que nós possamos prestar atenção nessa aula, valorizar esse tempo que nós temos e continuar aprendendo com as palavras de Jesus ali no Sermão do Monte. Que você tenha uma boa aula e nós voltamos no final. Graça e paz, amados. Vamos continuar as nossas aulas no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, já falei várias vezes, é o sermão mais conhecido de Jesus Cristo e também o menos compreendido, infelizmente. Também é o sermão em que as pessoas mais se debruçaram para estudá-lo, tanto cristãos como não cristãos. O Sermão do Monte ele é de fundamental importância para o cristão e para o cristianismo. Todo cristão deveria ter pelo menos um mínimo de entendimento acerca do Sermão do Monte, a sua importância dentro da revelação de Deus e as preciosidades que ele ensina para a nossa vida aqui e na vida futura. O Sermão do Monte de Jesus Cristo, como já falei tantas e tantas vezes, foi debatido, até hoje é debatido e estudado por cristãos e por não cristãos. Ele chama a atenção. Nunca ninguém falou como Jesus Cristo. E não existe nenhum ensino de nenhum sábio do mundo que tenha a profundidade do Sermão do Monte. Eu repito, tanto os amigos de Cristo quanto os inimigos da cruz, os inimigos de Cristo, se debruçam sobre o Sermão do Monte. Nós já falamos também em aulas anteriores que o Sermão do Monte é dividido em partes. E nesse momento nós estamos na quarta parte do Sermão do Monte. Essas partes do Sermão do Monte, ela muda um pouco a perspectiva, muda o tema, o assunto, mas a profundidade continua a mesma. Na quarta parte, nós estamos estudando sobre a religião do cristão. Lembre-se, a primeira parte do Sermão do Monte, capítulo 5, do 3 a 12, trata sobre o caráter do cristão. Ele descreve o caráter do cristão nas bem-aventuranças. O cristão é assim, o cristão é humilde de espírito, o cristão é limpo de coração, o cristão ama a justiça, assim deve ser o cristão. Então descreve o caráter do cristão na primeira parte. Na segunda parte, que vai de Mateus 5, do 13 até o 20, Mateus capítulo 5, do 13 até o 20, ele trata da influência do cristão. A primeira parte é o caráter do cristão, o segundo é a influência do cristão. O cristão é sal desta terra e luz deste mundo. Portanto, ele deve brilhar, ele deve dar sabor a este mundo, ele deve temperar. O seu caráter tem que ser como um sal que tempera, que dá gosto à vida humana na terra. A terceira parte, que foi a mais difícil, trata da justiça do cristão. Mateus capítulo 5, do versículo 21 até o 48. Nessa parte da justiça do cristão, ele usa 6 exemplos: o homicídio, o adultério, a vingança, o amor ao próximo. E nesses 6 exemplos, ele explica como deve ser a justiça do cristão. O cristão tem uma justiça que excede a do mundo. O cristão tem uma justiça que excede a dos escribas e fariseus. O cristão tem uma justiça superior. Em todo este ensino do Sermão do Monte, Jesus está mostrando como deve ser a contracultura cristã. O mundo tem essa cultura, mas o cristão vive numa contracultura mundana, que a contracultura cristã, ela faz oposição à cultura do mundo. O mundo diz isso, mas o cristão diz aquilo. O mundo vive assim, mas o cristão vive assim. Então é uma justaposição entre o mundo cristão e o mundo não cristão. Então, no capítulo 6, iniciou a quarta parte, e que ele vai continuar
tratando de justiça, mas de maneira diferente. Portanto, por isso que a quarta parte nós não chamamos de justiça do cristão e não dizemos que faz parte da parte anterior. Não. A quarta parte ele trata da justiça, mas da justiça no sentido religioso, no sentido devocional. A sua devocional com Deus, a sua vida relacional com Deus. Portanto, os teólogos colocam essa quarta parte como a religião do cristão, ou a piedade do cristão, ou seja, a vida na fé do cristão, a vida religiosa do cristão, o seu relacionamento com Deus. Assim começa a quarta parte. Ele vai tratar, então, da religiosidade do cristão. Nessa parte, ele vai usar 3 exemplos. 3 exemplos que ilustram esta justiça religiosa, não mais a justiça social, mas a justiça religiosa. Como deve ser a justiça do cristão na sua relação com Deus. E nós falamos isso na aula passada, mas só para você lembrar, o capítulo 6, no versículo 1, começa: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Então, ele vai continuar tratando de justiça. Não mais a justiça social, mas a justiça religiosa. E nesse tratamento de justiça religiosa, como eu falei, ele vai usar 3 exemplos. As esmolas, a oração e o jejum. Vai pegar 3 atos religiosos, 3 ritos religiosos, 3 esferas religiosas no nosso relacionamento com Deus, para nos ensinar como deve ser a nossa justiça religiosa. Ok? Esmolas, oração e jejum. Na aula passada, eu tratei sobre as esmolas. Como deve ser o relacionamento do cristão com Deus, com o seu próximo e consigo mesmo na questão de esmolas. Veja, meus amados irmãos, que até para dar uma esmola, temos que fazer segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus. Então ele vai usar esses 3 exemplos. Esses 3 exemplos, esmolas, oração e jejum, aparecem em praticamente quase todas as religiões do mundo. Quase todas as religiões do mundo têm esmolas, têm oração e têm jejum. Jesus, sabendo disso e também dizendo que o cristianismo tem que ter essas 3 coisas, ele começa esse sermão dizendo, versículo 2, Mateus 6:2, quando, pois, deres esmola. Veja só, ele não está achando que podemos fazer, podemos não fazer. Ele não está pensando, se deres. Ele já está partindo do pressuposto que nós temos que fazer isso. Quando deres esmola. Quando parte para o segundo exemplo, que é o exemplo da oração, que é a nossa aula de hoje, ele começa do mesmo jeito. E quando orardes. Em outras palavras, ele não imagina que você possa fazer ou possa não fazer. Possa orar, possa não orar. Não. Jesus já parte do pressuposto que o cristão deve orar, tem que orar. Portanto, ele diz, e quando orardes, certo? Lembrando que esses 3 exemplos, ele tem assim uma ênfase interessante. A esmola tem mais a ver comigo para com o meu próximo. A oração tem mais a ver comigo para com Deus. E o jejum tem mais a ver comigo para comigo mesmo. Esmola, próximo, oração, Deus, jejum, eu. Então, como eu falei, Jesus sempre parte do pressuposto que nós temos que fazer as 3 coisas. A questão aqui, então, não é nem fazer, não é nem quando fazer, mas como fazer e por que fazer. Isso aqui é importante. A lição que ele vai nos passar aqui, a questão não é fazer. Fazer, o cristianismo faz, e aí quase todas as religiões do mundo fazem, como eu falei. Mas a questão é, como é que o cristão tem que fazer isso? Por que o cristão tem que fazer isso? E é isso que ele vai ensinar
nesses próximos versículos, que diz o seguinte, Mateus 6, dos versos 5 a 8. Mateus 6, 5 a 8. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe peçais. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Então, Jesus vai descrever agora como deve ser a justiça do cristão na questão da oração. Já ensinou sobre a esmola, agora sobre a oração. Ele começa descrevendo dois homens, certo? Versículo 5. Quando orares, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga, nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que ele já recebeu a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Então ele descreve aqui dois homens. Dois homens orando. Que a diferença básica entre os dois não é o ato de orar. Jesus em nenhum momento questiona o ato de orar. Mas a diferença básica é entre a hipocrisia e a realidade. Porque ele já começa dizendo que esse ato religioso dessa pessoa é um ato hipócrita. E olha que era uma coisa bem comum, porque ele usa as palavras no plural. Não sereis como os hipócritas. Ele coloca no plural. Sinal de que era uma coisa comum. A maioria das pessoas se comportavam dessa maneira que Jesus está condenando. Isso é uma coisa séria, uma advertência séria para todos os homens. Então ele descreve dois homens. E a diferença básica, como eu falei, é entre a hipocrisia e a realidade. À primeira vista, se alguém ler assim rapidamente, parece ótimo. Porque os dois gostam de orar, certo? Mas a questão aqui, e aqui que é importante. À primeira vista, está tudo bem, são duas pessoas orando, mas que mal há uma pessoa orar? Por que Jesus está reclamando, repreendendo uma pessoa que está orando, ainda mais numa sinagoga? Preste atenção aqui. Como eu falei, à primeira vista parece ótimo. Estas pessoas gostam de orar. Jesus afirma isso, no versículo 5. E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar. Como que eu vou reclamar de uma pessoa que gosta de orar? Mas é por isso que Jesus Cristo é Deus, porque Ele conhece as intenções e pensamentos da mente e do coração. Porque essas pessoas aqui gostam de orar, mas não gostam da oração e nem do Deus da oração. Elas gostam de si mesmas. E aqui está o problema. A questão, como eu falei, não é o problema, não. A questão não está no ato de orar. O cristão tem que orar, e praticamente todas as religiões do mundo têm suas orações. O que Cristo está dizendo para nós, que a nossa justiça religiosa, diante de Deus, do nosso relacionamento com Deus, nós temos que ter cuidado para não cair no erro dos hipócritas, como ele falou agora. A nossa oração tem que ser real, tem que ser concreta, tem que ser clara, tem que ser límpida, tem que ser transparente, tem que ser verdadeira. Que aqui seria o contrário da hipocrisia. A hipocrisia, a oração hipócrita é uma mentira. A oração do cristão ela tem que ser verdadeira. Por quê? Porque essas pessoas gostam de orar, mas não gostam da oração em si e nem
do Deus da oração. Elas gostam de si mesma. Então o problema nem era o ato de orar e nem o local onde estavam orando. O problema era a atitude, era a intenção, era o propósito com que aquelas pessoas oravam. Jesus diz que eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então vamos lá. Repito, o problema não era orar em pé. Até porque na sinagoga eles oravam em pé mesmo. E o judeu, geralmente, até hoje é assim. Eles têm um simbolismo de oração. Eles fazem as mãos assim espalmadas para frente, geralmente como se fosse assim, ó. Por quê? Eles oram assim, o sacerdote abençoava assim, até hoje é assim, a bênção judaica, com as mãos assim, e eles oram muito assim. Por quê? Porque eles faziam um VW, né, um W com as mãos, que significa o início do nome de Deus, Yahvé, e termina com um W também. Como se dissesse que a bênção começa com Deus e termina com Deus. Então eles sempre oravam com as mãos assim. E ao fazer assim, todo mundo já sabia que estava orando. E repito, o problema não era o ato, nem o local de orar, mas a intenção, porque Cristo disse que faziam isso para serem vistos dos homens. E aí onde estava o problema? A oração é algo muito íntimo. A oração é algo que nos liga a Deus, é o nosso momento de conversar com Deus, é o nosso momento de intimidade com Deus, é o momento da gente abrir nosso coração, abrir nossa alma, conversar sobre o dia, sobre as nossas lutas, sobre os nossos problemas, sobre os nossos pecados, sobre nossas fraquezas, lembrar de pessoas, irmãs, amigas, até desconhecidos e até inimigos, em oração, em conversa com Deus. Orar é conversar com Deus. E Jesus está condenando a pessoa que pega algo tão íntimo, algo tão pessoal entre eu e Deus, o Deus Todo-Poderoso, um privilégio. A oração é um privilégio. E essas pessoas transformavam num ato hipócrita, pecaminoso, de vaidade, de orgulho, de autoglorificação. E Cristo está dizendo, isso é absurdo, é como se fosse um absurdo, é você pegar uma coisa boa, abençoada, e transformar numa coisa ruim, pecaminosa e até certo tempo amaldiçoada. Até guardar as devidas proporções. O que acontece, irmãos, é que é possível você ir na sinagoga, do mesmo jeito que é possível você ir à igreja, orar, e não estar conectado com Deus. Não estar em intimidade com Deus. É possível vir à igreja pelos mesmos motivos que levavam o fariseu à sinagoga, para ser visto dos homens. Quando nós vamos à igreja, quando nós vamos ao culto, nós temos que educar nossa mente. Eu vou glorificar a Deus, eu vou cultuar a Deus, eu vou conversar com Deus, eu vou orar a meu Deus. Nesse caso aqui, ele está tratando da oração individual, da oração particular, porque nós temos a oração particular, mas nós também temos a oração congregacional, certo? Que ele não está tratando aqui, ele está tratando da oração particular, do nosso relacionamento individual com Deus, da nossa justiça na questão religiosa. A oração do cristão, meus irmãos, é um a sós com Deus. Essa é a verdade. Oração é um a sós com Deus. Ao Pai, é um a sós com o nosso Pai. É filho conversando com o Pai. O Pai que está naquele lugar secreto, né? Quando ele fala no versículo 6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto.
e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, a oração é aquele momento em que sou eu e Deus. É um a sós com Deus. E repito, não significa que você tenha que literalmente entrar no quarto e fechar a porta. Não é isso que ele está dizendo. Ele está usando aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, é como se você estivesse num quarto com a porta, ninguém está te vendo, é você e Deus. E é claro que eu posso conversar com Deus em qualquer lugar, como Jesus fez tantas vezes na sua vida, no Getsemane, no templo, na montanha, dormindo ao relento, enfim. A ideia não é nem o local, é você está sós com Deus. Você se desliga do mundo e conversa com Deus. É isso que ele quer dizer. A oração do cristão é um a sós com Deus, naquele lugar secreto. E Deus que está naquele lugar secreto vê o teu coração, vê a tua oração. Então é bom sempre enfatizar. Essa parte aqui ele está tratando apenas da oração individual, da minha religiosidade, da minha piedade cristã em relação a ele. John Stott disse que nada mais destrói uma oração do que os olhares furtivos, como também nada mais a enriquece do que o senso da presença de Deus. O que quer dizer o seguinte, que você vai orar com a cabeça num canto, com a cabeça no outro canto, abrindo os olhos, olhando para um lado, olhando para o outro, olhando para o irmão, isso destrói a oração. O que enriquece a oração é quando você fecha os olhos e você se imagina na presença de Deus. Você tem o senso da presença de Deus, que Deus está ali naquele momento, nessa conversa íntima com você. A oração do cristão é um desejo de encontrar Deus Pai através de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de nos ajoelharmos diante dele em humildade, adoração, amor, confiança no poder do Espírito Santo. A oração é essa atitude, é um desejo de falar com Deus, de encontrar o Pai através de Cristo, com humildade, com adoração, com amor, com confiança no poder do Espírito Santo. Você chegar para o seu pai e dizer, Pai, como filho que chega para o pai com respeito, mas também com desejo da presença do Pai. Assim deve ser a nossa oração. E tem uma coisa interessante aqui, nessa lição, quando Jesus diz, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. A palavra quarto aqui, na língua grega, é a palavra, os professores geralmente falam tameion. O professor de grego podia falar tameion, mas a pronúncia correta seria tamion. Tamion era a palavra empregada para uma sala-depósito que havia nas casas judaicas, onde o dono da casa guardava o seu dinheiro, o seu tesouro. Era um quarto onde ele guardava as coisas preciosas, às vezes objetos de prata que tinha em casa, aquela coisa toda. Era nesse quarto aqui, tamion. Quando Cristo diz isso, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, entra numa sala de depósito, no quarto onde tu guarda teu tesouro, teu dinheiro, as coisas preciosas, fica uma figura de linguagem lindíssima. O quarto aqui é aquele lugar onde tem a preciosa presença de Deus. É onde está o nosso tesouro. É onde está a nossa riqueza. A Shekinah de Deus. A presença gloriosa de Deus. Então, fecha a porta, entra no quarto e fecha a porta, é você estar diante daquele que é precioso, daquele que é o valor mais alto do universo, daquele que é soberano, que é a nossa verdadeira riqueza, Deus. Então eu desligo desse mundo e contemplo a majestade, a grandeza, a maravilhosa presença de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Então vai para a oração com esse sentimento, a sós com Deus, na presença
do nosso maior tesouro, da nossa maior riqueza, que é a presença de Deus, a Shekinah de Deus. Mas ele acrescenta, faz o seguinte, quando orares e orando, não useis de vãs repetição como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. O que ele quer dizer com isso? Jesus está aqui claramente proibindo a reza. Muitos cristãos, até mesmo evangélicos, usam a palavra reza e até falam que rezam. Mas Jesus Cristo nos proibiu de rezar. Aliás, a palavra rezar não se encontra na Bíblia. Reza é uma palavra latina e a Bíblia foi escrita na língua grega. Então não temos a palavra reza na Bíblia. Nós temos a palavra oração na Bíblia. Quando orar. Por que Jesus proíbe a reza e incentiva a oração nestes termos? Porque ele vai explicar, rezar é vã repetição, é você usar de vã repetição. Que isso inclui reza, inclui também mantra e aquelas práticas repetitivas que servem muito mais como uma lavagem cerebral em que você tenta lavar seu próprio cérebro do que a oração, que é uma conversa íntima com Deus, racional, em que você conversa como se estivesse conversando com outra pessoa. A reza não é essa conversa íntima com Deus. É como se fosse um mantra, é como se fosse uma prática repetitiva das religiões de mistério. Por isso que ele proíbe a reza. E orando, não useis de vã repetição como gentios. Ele diz que essa prática nem pode ser de um cristão. Reza nem pode ser prática de cristão. Ele diz que é prática de gentio, de quem não conhece Deus. Porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Aí ele continua. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Interessante. A reza, ao invés de chamar a atenção de Deus, assim como os mantras também, eu me lembro que eu fui algumas vezes nessa comunidade do Hare Krishna, que tem aqui em Pindamonhangaba para conhecer, eu acho que fui umas 4, 5 vezes lá, e é triste, meu compadre, acaba o dia todinho, principalmente os iniciados, o dia todinho com o rosário na mão e é Hare, 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 o dia todinho, aquela coisa. É uma lavagem cerebral mesmo. E de jeito nenhum. Não pense que, pelo seu muito falar, eles estão chamando a minha atenção. Não estão chamando a minha atenção. Eles estão dizendo que eles precisam encher minha paciência para poder olhar para eles. E isso não é a atitude de um pai. Ou seja, eles nem me veem como pai nessas rezas. Essa repetição deles aí, ao invés de chamar a minha atenção para eles, chama a minha intenção para a ignorância deles em relação a Deus, não me enxergam como pai, chama a minha atenção para o erro deles em não obedecer a minha palavra, porque eu mando orar e não rezar, chama a minha atenção pela teimosia deles, pela cegueira espiritual deles, em continuar fazendo uma coisa errada que eu não mandei fazer, pelo contrário, eu mandei orar, conversar comigo. Por isso que ele diz, olha, eles presumem, pelo seu muito falar, serão ouvidos. E claramente é uma afirmação que embute já uma conclusão. Não serão. Não serão. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tem necessidade antes que lhe peçais. Aí ele dá o exemplo de como deve ser a nossa oração, a famosa oração dominical, a oração do Senhor, que nós iremos ver em um outro momento. Primeiro nós vamos ver os 3 exemplos, as esmolas, como deve ser a oração e o jejum na próxima aula. Aí depois nós vamos estudar
a oração dominical, a oração do Senhor. Por enquanto, nós vamos ver como deve ser a nossa atitude, o nosso modo de orar. Então, meus irmãos, você que é evangélico, você que é católico, que está assistindo esse filme, peço perdão se por acaso tiver magoado você, meu querido, minha querida, católico, católica, mas esta é a verdade do ensino da palavra de Deus. E é por isso que muitas pessoas que praticam rezas, que praticam mantra, que praticam essas vãs repetições que o Cristo falou aqui, acham que não tem fé, acham que Deus não está ouvindo, acham que não tem fé suficiente como um evangélico, como algum crente tem. Não, o problema é que o método está errado, o modo de usar está errado. Você não pode se relacionar com Deus contrário à vontade de Deus, porque o mesmo Deus que nos diz para amar, para nos relacionar com Ele, para adorarmos a Ele, é o mesmo Deus que determina como orar, como falar, como glorificar, como nos relacionar com Ele. É o mesmo Deus que exige ser adorado, é o mesmo Deus que ensina como deve ser adorado. E a pessoa indo contra a palavra dele, a sua vontade, é claro que ela não vai conseguir ter a intimidade com Deus, porque já está começando contra a vontade de Deus. Assim, essas duas importantes atitudes que Jesus nos ensina têm que estar na nossa mente. Primeiro, a sós com Deus. É você se desligar desse mundo e entrar no quarto depósito, na sala do tesouro, no quarto do tesouro, entendendo que quando eu começo a conversar com Deus, eu estou diante da minha maior riqueza, do meu maior tesouro, do meu bem maior, que é a presença de Deus. Eu não posso orar para chamar a atenção dos outros. A sua palavra bonita não vai ter peso nenhum. A sua eloquência na oração não vai ter peso nenhum. Você pode até nem falar, você pode até estar tão cansado, tão ferido, tão magoada, que não tenha nem forças para falar. E ainda assim você pode orar, porque Deus vai ver o gemido do teu coração. Ana, quando se derramou diante de Deus, ela apenas abria a boca como se fosse balbuciando, assim, não saía som da sua boca, a ponto do sacerdote Eli achar que ela estava embriagada, porque ela se derramou diante de Deus e só batia os lábios, nem falava. E Deus ouviu o coração ferido, desesperado de Ana. Ouviu e a abençoou. O sacerdote, o homem, não percebeu. Mas Deus percebe. Por quê? Porque Ele olha para a atitude. O seu coração fala quando ora a Deus. Então essa é a primeira coisa. Esse a sós aqui é a sós no sentido de você se desconectar de tudo e se imaginar na presença de Deus. Não significa que tem que ser só no quarto. Claro, o quarto é um lugar melhor para orar. Eu gosto de orar sozinho, no meu canto, ninguém por perto, quando já vão dormir, já vou para o meu canto calado e faço a minha oração. Mas isso pode ser feito até no dia a dia. Você lavando o prato, você conversa com Deus. Você varrendo na casa, você fala com Deus. Você passando pano na casa, você pode ficar a sós com Deus. Claro que o ideal é você estar relaxado, sozinho, senta no seu canto e vou conversar com meu Pai. Mas não tem que ser literalmente no quarto, como alguns imaginam. Não. Jesus orou até na cruz, pingando sangue, ele orava, certo? Orou em todo canto, em todo lugar. Ezequias orou deitado, foi dado para uma parede e Deus ouviu. Por quê? Porque orou com sinceridade, orou da maneira correta, o rei Ezequias. E por aí, Jonas orou no porão do navio, a coisa balançando para um lado e para o outro, e Deus ouviu. Orou no ventre do peixe, Deus ouviu. E por aí vai. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é evitar as vãs repetições, evitar rezas. Eu também acredito
que é esse tipo de oração que hoje se encontra em muitas igrejas, geralmente pentecostais, mas não só pentecostais, muitas igrejas modernas de hoje, em que a pessoa vai orar e começa aquele berreiro, e arranca, Senhor, tira, Senhor, e repete, e repete, e repete, e repete, e repete, parece que Deus está surdo, arranca. Eu acho que acaba entrando nessa questão da vã repetição. Eu não sou contra a oração emotiva, não. Eu gosto de orações emotivas, mas eu tenho que ter cuidado para não ferir o modelo de oração. Nós até vamos estudar, mas na frente é a questão do Pai Nosso. Então aquele negócio de tira, arranca, e repete, 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 você está entrando numa repetição. É o que ele está dizendo, olha, Deus, eu sei do que você precisa antes mesmo que você fale. Eu quero que você fale porque todo pai gosta de que seu filho lhe peça o que está precisando. Eu não sei o que o Eric, posso saber muitas coisas que ele está precisando, posso até fazer muitas coisas para o Eric que ele está precisando sem ele pedir. Eu faço isso. Mas quando ele me diz, pai, eu estou precisando disso, claro, a minha atenção é muito maior, o meu desejo de fazer é muito maior, a minha urgência em fazer é até maior. Por quê? Porque ele está pedindo, o filho pedindo ao pai. E uma coisa é nós em relação a Deus. Meus queridos irmãos, eu queria encerrar esse estudo com algumas verdades teológicas que nós podemos tirar dessa passagem e à luz do exemplo de Jesus na terra. Quando nós oramos a Deus, uma das primeiras coisas que nós temos que entender é que nós somos filhos de Deus. É por isso que nós falamos com Ele como Pai. Ele diz, e ora ao teu Pai que estás nos céus. Olha como é que ele está dizendo, ore. É nosso Deus, é nosso Senhor, é o Rei do Universo, é o Todo-Poderoso, é o Criador do céu e da terra, é tudo isso, é o magnífico, é o magnânimo, é o exaltado, é o eterno, é tudo isso. Mas Jesus diz, é também o teu Pai. Isso faz toda a diferença. Eu estou orando ao meu Pai. Eu estou conversando com o meu Pai. Você que não teve uma família tão boa, que não teve um pai tão bom, e eu estou nessa lista das pessoas que não tiveram um pai tão bom, pelo contrário, o meu foi muito ruim para nós, eu não sinto nenhuma falta, eu não tenho nenhum trauma, porque eu não sou órfão. Eu sempre tive um pai bom, o melhor de todos, Deus Todo-Poderoso. Eu não preciso chorar as lágrimas porque meu pai não me amou, porque o meu pai, o pai verdadeiro, Deus me ama. O teu pai verdadeiro, Deus Todo-Poderoso, te ama. Então isso é uma bênção. Isso aqui é ensinado lá em Romanos 8,16, se você quiser me acompanhar lá, Romanos 8,16. Romanos capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, à luz do ensino de Jesus e do que está aqui, nós quando formos orar, nós temos que ter certeza que somos filhos de Deus. Uma segunda conclusão que eu quero trazer para esse estudo é que Ele nos ilumina com a sua luz e nos dá a sua paz. Quando você ora a Deus, sabendo quem Deus é, quando você ora a Deus, conversa com Deus como filho, não como bastardo, como filho de Deus, sabendo que você é filho de Deus, com a certeza que o Espírito Santo confirma no teu coração de que és filho de Deus. E quando você começa a conversar com Deus, de filho para pai, quando você começa a falar com Ele, pai, como filho falando com o pai, Deus nos ilumina com a sua luz e nos dá a sua paz. Isso se encontra na bênção sacerdotal. Lá em Números, capítulo 6, versículo 24 a 26. Essa bênção sacerdotal que os sacerdotes davam sobre o povo de Deus, ensina isso.
que Ele nos ilumina com a sua luz e com sua paz quando conversamos com Ele. Diz assim, número 6, 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, a luz de Deus, a luz de Cristo, a luz do Espírito Santo. Resplandeça o rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a toda vez que você entrar na presença de Deus, como filho de Deus, no seu lugar secreto, você a sós com Deus, agindo como filho de Deus, conversando com Deus, por pior que seja o seu problema, ou por pior que seja o seu pecado. A luz de Deus vem sobre você e vem aquela paz. Você diminui o medo, você diminui o terror, você diminui a ansiedade na hora, porque o teu Pai está do teu lado ouvindo a tua prece. Quando nós fazemos isso, refrigera a nossa alma, satisfaz a nossa fome e sacia a nossa sede. Salmo 63, quando Davi diz, Senhor, eu vou ler para os irmãos, Salmo 63, ele vai dizer que a tua graça é melhor do que a vida. Salmo 63, eu vou ler só alguns versículos. Aliás, esse aqui é um dos meus salmos preferidos. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Essa aqui é uma oração de Davi, quando estava no deserto, no pior momento da sua vida. Seu filho Absalão se revolta contra ele, toma o palácio, estupra suas mulheres, suas esposas, expulsa Davi, ele volta para o deserto, já um homem de mais de 60 anos, expulso de novo, volta de novo a peregrinar no deserto, perseguido pelo seu próprio filho, aliados que o traíram, amigos que viraram as costas, o seu filho, o outro seu filho foi assassinado por este filho, Absalão, que o persegue, ou seja, houve uma morte entre irmãos, como houve com Caim e Abel, na casa dele. E no meio de toda essa dor, de todo esse sofrimento, ele faz essa oração. Ele diz, olha Senhor, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Davi podia ter sede de qualquer coisa no deserto, sede de água, o palácio que perdeu, a comida boa, a cama macia, os lençóis de cetim, a vida abastada no palácio, ele podia ter sede de qualquer coisa. Mas ele diz, eu tenho sede de ti. A minha alma te busca ansiosamente, como um cervo, como uma gazela deseja água. E ele completa dizendo, sabe por quê? Porque a tua graça é melhor do que a vida. Ou seja, a oração refrigera a nossa alma. A oração satisfaz a nossa fome. A oração sacia a nossa sede. É assim que Davi sentia. Meu amado irmão, minha amada irmã, assim como as nossas esmolas devem ser uma oferta de amor genuíno, como nós vimos na aula passada, eu faço simplesmente para fazer o bem, o amor altruísta. Você está bem, você está feliz, então eu estou feliz. Então, assim como as nossas esmolas devem ser uma oferta de amor genuíno, as nossas orações também devem ser uma conversa de amor genuína com o nosso Deus. Vou repetir. Assim como nossas esmolas devem ser uma oferta de amor genuíno, assim também as nossas orações devem ser uma conversa genuína, em amor, com o nosso Pai. É uma bênção poder conversar
com Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, e que atende como meu Pai. Deus te abençoe. Amém. Glórias a Deus por mais essa aula maravilhosa, mais uma oportunidade que a gente tem de continuar aprendendo com as palavras de Jesus. Nós, durante a nossa vida, enquanto nós percorremos essa jornada pelo caminho, o nosso desafio diário é aprender a respeito dessas palavras e, mais do que isso, colocar tudo isso em prática. Então, que eu e você possamos nos esforçar nesse desafio de ouvir, aprender e praticar a palavra do Senhor. Que nós possamos, de fato, buscar isso e viver isso. Eu quero te incentivar a continuar participando da nossa programação, que continua nessa quinta-feira aqui no nosso canal do YouTube, na sexta-feira com a nossa reunião de oração, e também já te incentivando para no domingo, às 10 horas da manhã, nós estarmos juntos no batismo nas águas. Nesse domingo, às 10 horas da manhã, nós teremos o nosso batismo. Se você pode, faça ainda hoje a sua inscrição ali no nosso aplicativo, para que você participe dessa celebração, desse momento tão especial para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para o corpo de Cristo. E se você não pode participar conosco, lembre-se que o batismo também será transmitido ao vivo aqui no nosso canal do YouTube. Participe, ore por esse momento, ore pelos irmãos que estão se preparando nesses dias para descer as águas do batismo, e que eu e você possamos ser parte disso. Nós somos parte disso, nós somos igreja. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida, sobre a minha vida, que sobre nós Ele continue levantando o seu rosto e nos dando a paz, não somente hoje, mas eternamente. Juntos dizemos amém. Deus te abençoe, uma boa noite de quarta-feira.